Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, eu vou apresentar então o trabalho Percepções sobre a Docência na Licenciatura Intercultural. Eu sou a Marisete Lemes da Silva Matiello, estou aqui com a minha colega Deise Domingues da Rocha, e tivemos também a professora Suzy Laura da Cunha e a professora Márcia de Souza, que estão com a gente nesse trabalho. O nosso trabalho, então, o nosso artigo, parte de um contexto histórico das lutas dos povos indígenas do sul do Brasil pelo reconhecimento territorial, cultural e tradicional. A partir da Constituição de 98, consolida-se o princípio da educação diferenciada, intercultural e bilíngue, o que exige, então, novas formas de formação de professores indígenas. Nesse cenário, a UNO-Chapecó implanta a licenciatura intercultural indígena como resposta a essas demandas formativas das nossas comunidades caigangue, aqui da região oeste de Santa Catarina. Um dos desafios que motivou essa proposta foi o alto índice de evasão dos estudantes indígenas no ensino superior, que chegava a cerca de 90%. Isso tudo porque os estudantes, eles acabavam frequentando uma formação que era descontextualizada da realidade dos territórios e do território e cultural das suas comunidades. Então, além da necessidade de que eles tinham de se deslocar das terras indígenas para os centros urbanos, e que aí iam produzindo várias culturas sociais e culturais importantes que dificultavam todo esse processo. A partir de então, a gente tem, nessa perspectiva da inovação, a proposição da UNO-Chapecó de levar a licenciatura intercultural, levar a universidade para dentro dos territórios indígenas. As aulas, elas são realizadas nas próprias comunidades, o que transforma a docência em uma prática situada, construída no território e em diálogo com as dinâmicas culturais, linguísticas, sociais das aldeias. Essa territorialização, ela desloca também a compreensão sobre a produção de conhecimento, reconhecendo que os saberes indígenas, as práticas culturais e as experiências comunitárias também são aspectos importantes, legítimos da construção de conhecimento. O artigo, então, que a gente está apresentando para vocês hoje é um relato de experiência docente, cujo objetivo é refletir sobre as percepções e as vivências das professoras que atuam nessa formação intercultural nas terras indígenas Chapecó, Condá e Todo o Imbu. A análise busca compreender como a prática docente é ressignificada no encontro entre os saberes acadêmicos e os saberes tradicionais, exigindo, então, sensibilidade intercultural, escuta e uma construção coletiva do conhecimento. A experiência analisada vai evidenciar que a formação intercultural ela não se resume a uma única adaptação curricular, mas ela envolve uma inflexão pedagógica e epistemológica na qual a universidade e a comunidade vão aprender mutuamente. É assim, nesse diálogo entre saberes acadêmicos, conhecimentos tradicionais, que não é um elemento complementar da formação, mas sim a sua própria condição de se tornar possível uma educação intercultural comprometida com a autonomia e a valorização desses povos. O estudo, então, ele caracteriza-se como um relato de experiência de abordagem qualitativa construído a partir da atuação das autoras como docentes dos cursos de licenciatura intercultural da UNO-Chapecó, desenvolvidos nas terras indígenas de Chapecó, Todo Imbu e Condá, no oeste de Santa Catarina. A pesquisa, ela buscou compreender as percepções e os significados atribuídos à prática docente em contextos interculturais, considerando a docência como uma prática situada, construída na relação entre os professores e os territórios. O corpus de análise foi constituído por registros pedagógicos, planejamentos, relatórios e observações realizadas durante as aulas, articulada sempre a referenciais teóricos da educação intercultural. A análise também foi orientada por 3 eixos principais: a valorização dos saberes indígenas no currículo,
o diálogo entre o conhecimento acadêmico e tradicional e o desenvolvimento de práticas pedagógicas sensíveis e contextualizadas. Então, dando continuidade, a gente teria muitos relatos para fazer dessas experiências, né, que vem acontecendo dentro dos territórios indígenas e também fora, porque a gente já teve a experiência na UNO Chapecó dos estudantes virem para o campus da universidade, né? E eu acho importante reforçar o que a professora Marisete colocou, que os registros, tanto os pedagógicos, quanto os planejamentos e os relatórios, e principalmente as observações, é que nos levam a fazer essa produção. Né? Produção essa que nos inquieta, por quê? Porque nos faz refletir sobre essas experiências vividas e que são diferentes daquilo que a gente vem sendo acostumado a estar vivendo, sentindo, percebendo dentro do espaço da universidade. Né? Então, foi preciso parar, respirar e refletir para compreender esses sentidos que a docência assume nesses contextos que são interculturais. Então, do ponto de vista teórico, a gente foi dialogando com alguns autores, né, principalmente da educação intercultural, a formação de professores indígenas, destacando que reconhecer essa pluralidade de saber, de superar alguns modelos educativos que historicamente foram invisibilizados ou, né, não foram considerados, é o ponto de partida, né? Entender que esses contextos, esses espaços produzem conhecimento, né? Então, reconhecer a diversidade cultural, promover o diálogo entre as diferentes formas de conhecimento, para nós representou uma investida significativa e necessária. No campo da educação escolar indígena, então, além de procurar superar alguns tipos de abordagem, né, que foram impostas aos povos originários, né, sobretudo, pensar os saberes acadêmicos e como esses conhecimentos tradicionais se relacionam, porque há uma necessidade de relacionamento entre esses conhecimentos. E aí alguns autores nos ajudaram a entender esse processo, né, e a organizar o nosso fazer pedagógico, né. Então, Silva, por exemplo, ele destaca que a criação de cursos superiores indígenas contribui para o fortalecimento cultural e para a autonomia das comunidades. E isso é importantíssimo, né? Então, a perspectiva intercultural ela vai partir justamente da ideia de que o processo educativo deve promover o diálogo entre essas diferentes formas de conhecimento. E isso foi um exercício diário para nós docentes não índios. Né? Então, a formação docente intercultural exige reconhecer o território como um espaço legítimo de produção epistemológica, onde os saberes acadêmicos e os conhecimentos tradicionais se encontram e se ressignificam. Né? Então, na análise dessas experiências, neste momento, a gente identificou alguns aspectos principais. O primeiro é a valorização dos saberes indígenas no currículo, né? Então, é o que eu venho falando, desses saberes que são tradicionais, porque o território está relacionado com o ser sujeito daquele espaço, né? Então, quando a formação acontece nos territórios, os conhecimentos produzidos nas comunidades, eles passam a fazer parte do processo formativo. Então, narrativas, memórias coletivas, práticas culturais e conhecimentos tradicionais, eles passam a dialogar com os conteúdos que são acadêmicos. Assim, o conhecimento escolar ou acadêmico, ele não é apresentado como um substituto dos saberes indígenas, mas como uma possibilidade de ampliação de diálogo, né, de culturalidade, de interculturalidade. O segundo aspecto, então, a gente falou sobre o diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes tradicionais. Nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos territórios indígenas, os conteúdos trabalhados nas aulas, os saberes, os conhecimentos, são frequentemente relacionados às experiências vividas pelos estudantes de suas comunidades. Então, esse movimento ele favorece a construção de uma formação baseada na interlocução entre as diferentes perspectivas de conhecimento. E eu acho importante evidenciar que não tem como ser diferente, tem que estar totalmente contextualizada e articulada, né? Fernandes e Piovesana nos ajudam a pensar sobre isso quando eles demonstram que, por exemplo, para o povo caigangue, território, cultura e identidade formam uma unidade inseparável. Então, os processos educativos eles estão enraizados nas dinâmicas socio-territoriais, nos rituais, nas memórias coletivas e nas lutas pela demarcação de terra, por exemplo, algo tão importante, tão necessário, tão discutido atualmente, né? Então, neste contexto, o professor também se transforma. E a gente fez isso o tempo inteiro, e a gente vai fazendo isso o tempo inteiro, né? Em vez de a gente ocupar um espaço de transmissor de conteúdos,
né? Enquanto docente, a gente passa a atuar também como mediador entre os saberes da universidade e se aproxima desses saberes da comunidade, ampliando esse diálogo, ou seja, a gente vai estabelecendo algumas pontes entre diferentes formas de saber e aprendendo junto. O terceiro elemento, então, foi a necessidade de práticas pedagógicas sensíveis e contextualizadas, né? Então, a docência nos territórios indígenas, ela exige flexibilidade e sensibilidade, né? Há um outro tempo, há uma outra dinâmica de organização de tempo, né? De vida, quando a gente trata dos indígenas, né? Então, o planejamento das atividades, ele sempre precisa considerar os tempos comunitários, os calendários culturais, as dinâmicas da comunidade e o tempo de ser índio, né? Então, ensinar nesses contextos significa compreender que o processo educativo, ele não acontece apenas dentro da sala de aula. Então, isso já está muito superado, né? Mas está articulado com a vida coletiva da comunidade. Então, essas experiências analisadas, elas vêm mostrando que a formação intercultural, ela não só transforma os estudantes indígenas, né? Ela provoca muita mudança na universidade, porque a universidade também tem que se reorganizar, os docentes têm que se reorganizar, né? Porque a gente passa a conhecer esse território, então, como um espaço também legítimo de produção de conhecimento. E dessa forma, as licenciaturas interculturais, elas não representam apenas uma política de acesso ao ensino superior. Elas vão constituir um processo que ele é, sobretudo, formativo, que contribui para fortalecer a docência indígena e para valorizar as línguas, a cultura, a identidade e esse conhecimento que é tradicional. Então, a gente vai destacando que o diálogo entre saberes acadêmicos e os saberes tradicionais não é um elemento secundário na formação intercultural. Ele é a própria condição de possibilidade dessa formação. E é justamente nesse encontro da universidade, do território, né, que a gente foi observando nesse movimento, que o conhecimento científico e o saber tradicional, eles vão se evidenciando novos sentidos para a docência e também para o papel social da universidade, né? Como que a universidade se apresenta e como que a universidade também se utiliza desse espaço-tempo como fonte de conhecimento e de saber. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.